Certinho? Bom dia, turminha, tudo bem? Uma boa manhã aí para vocês. Estamos acordando aos poucos, né? Então, bom dia, Larissa. Bom dia, Emily. Ficar de pé no batente, né? Valeu, João. Obrigado, Guilherme. E aí, Brendinha, tudo bom, né? Hoje eu deixei algumas coisas anotadas no quadro, vocês estão percebendo, porque só no arcadismo a gente tem o que eles chamam de máximas latinas, né? Ou algumas expressõezinhas feitas em latim, que acabam se tornando as características do arcadismo. Essas máximas às vezes são chamadas também de máximas horacianas, porque um poeta romano chamado de Horácio, ele escreve, né, como se fosse quase uma bula, que é o que ele chama de orientação do bem escrever. Então ele traz para nós essa ideia, tá, das máximas latinas. Só que quando aparece no módulo, muitas vezes elas vêm aleatórias. E eu sempre falo, olha, se você vai lendo e decorando como aparece, né, porque fica muito sugestivo, a gente decora o que é um fugere-ubi, o que é um locus amoenus, o que é um aurea mediocre, então perde um pouco da função que eu sempre falo que a literatura vai ter, que é auxiliar também no processo de escrita de vocês. Eu sempre digo, né, olha, mais do que as questões, e é interessante também a gente fazer com a finalidade das questões, mas o objetivo maior é fazer com que a literatura ela possa te servir também de suporte, de apoio, tá, naquilo que você escreve, e lançando também possivelmente, tá, para que você possa fazer links com outras possibilidades, já que a gente está falando de produção textual e a gente está falando de textos escritos, que é a literatura. Então, o que é que eu estou mapeando no quadro para a gente entender? Eu fiz a partir dos fatores históricos e das características nesse primeiro momento, para que a gente tenha uma noção mais ampla do que foi o arcadismo e como ele vai desembarcar aqui no Brasil. Então, passo número 1, que eu quero começar com vocês, é sempre pelo nome. Eu digo, olha, se você entende o nome, a gente já dá um passo para entender a concepção daquele movimento literário. Então, a palavra Arcádia, de onde traz um nome que vira a escola literária, né? Arcadismo. Então, lembra que esse ismo é um modelo. Então, Arcádia, o modelo de se escrever como semelhante às Arcádias, vira o que ele denomina de arcadismo, o movimento literário do século XVIII. Tá? Aí eu digo, olha, o interessante no arcadismo é a gente perceber que Arcádia era uma congregação, era uma reunião de pastores gregos, e depois acaba virando uma tradição de pastores romanos, poetas que se reuniam nas Arcádias. Eu falo que as Arcádias seriam para a nossa realidade atual as academias. Então lembra que aqui em Jequié, por exemplo, nós temos uma academia jequiéense de letras. Em Salvador, nós vamos ter a Academia Baiana de Letras. E no Rio de Janeiro nós temos a Academia Brasileira de Letras. Lembra que eu sempre falo, para quem escreve, a ABL é o sonho de consumo, né? Porque você acaba virando, dentro da tradição da literatura daquele país, o chamado imortal. Tá? Se merece ou não merece, aí já é um outro patamar. Mas o que eu quero lembrar é que é uma reunião de pessoas que se encontram semanalmente para discutir escrita, para discutir literatura, para discutir obras literárias e coisas afins. Isso já acontecia na Grécia. Então eu falo direto, né? A Grécia, ela é, no século V, fantástica, porque a Grécia vai servir de parâmetro para toda a cultura ocidental. Então os gregos se reuniam nas Arcádias. E esses encontros, eles eram em ambientes geralmente campesinos, no campo. Então a Arcádia, quando surge no século XVIII, tá, vem com essa volta à tradição, à cultura greco-romana. E aí eu acho bacana, né? Porque quando a gente pensa no século XVIII, e hoje, já estando no século XXI, às vezes a gente não tem essa dimensão temporal. Mas o que a gente tem que levar em consideração, e é importantíssimo para que você faça essa leitura correta, é nós imaginarmos que no século XVIII, os poetas e os intelectuais retornaram ao século V a.C. Tá? Então veja bem, do século XVIII,
retornaram ao século V a.C. Então, olha que volta de séculos no tempo para novamente trazer o que ele chamava de arte clássica. Aí você pode até me fazer a pergunta, mas João, essa volta à tradição greco-romana, isso já não teve no Renascimento, século XV, século XVI? Sim. Então, mas agora eles fazem o mesmo processo? E a resposta é sim. Mas se lá a gente chamou de Renascimento ou arte clássica, o que nós vamos chamar no século XVIII, na arte, será de neoclassicismo, uma volta à tradição clássica greco-romana, ou greco-latina, como aparece às vezes também no módulo. Tá? Então, o passo número 1 é nós entendermos que o arcadismo é um movimento que busca resgatar, acima de tudo, o ideal do bem escrever da arte grega. E o nome já remete ao arcadismo, porque Arcádias eram academias de poetas que se encontravam no meio campestre para discutir literatura. Aí eu quero citar para vocês, porque todas as vezes que a gente fala em arcadismo, automaticamente, meio que por tabela, já vem a ideia da natureza. Né? Pô, mas arcadismo tem a ver com a natureza? Exatamente, arcadismo busca isso que está aqui no quadro, quero chamar a atenção de vocês, ó. Bucolismo. Não existe nenhum outro movimento literário que vai trabalhar com essa expressão do bucolismo. Isso é só no arcadismo. Então, arte bucólica é arcadismo. Tá? Concepção bucólica é arcadismo. Manifestação bucólica é arcadismo. Porque o arcadismo ele é um movimento, por natureza, do bucolismo. De onde vem? Só para a gente não decorar. Porque eu sempre digo, não decore o bucolismo, entenda, porque fica melhor. Aí nós temos duas coisas. Lembra que esses poetas se encontram nas Arcádias para discutir literatura. Quais eram os livros de teóricos que tinham até então? Havia um livro chamado A Poética, e há ainda hoje, tá? Todo mundo que passa pelo curso de letras, obrigatoriamente tem que se debruçar sobre esse livro, A Poética, que é um livro do clássico Aristóteles, o filósofo Aristóteles. Eu falo que Aristóteles é fantástico, né? Porque escreveu sobre absolutamente tudo que tinha na época. Então, ler a Aristóteles era semelhante a abrir ao Google, né? Vamos pesquisar? Se pesquisa como? Se pesquisa com Aristóteles, que é um pensador clássico, que é um pensador da Grécia. Então, olha como a Grécia aí ela vai mapeando a arte e o pensamento ainda no século XVIII. E aí tem uma frase de Aristóteles para conceituar a arte que acaba virando praticamente um bordão para os escritores do século XVIII. Os escritores do século XVIII na Europa são os escritores do arcadismo, né? Não esquecer. Então, o que é que Aristóteles diz lá no livro A Poética? Que a arte ela deve imitar a natureza. Sacaram? Natureza. A arte deve imitar a natureza, que ele chama de mímese. Então, a arte é mímese da natureza. Mímese é imitação. Então, a arte precisa ser uma imitação da natureza. O que é que tem na natureza? A natureza, ela é bela, mas ela é bela por ser natural. Então, a arte precisa ser natural para que ela tenha essa concepção que o Aristóteles denomina de hedonística, bela por natureza. Aqui tem uma crítica à produção barroca, porque o barroco, nós vimos nas aulas, que é o movimento dos exageros. O barroco é o movimento, tá, dos excessos decorativos. Se é na literatura, o excesso de figuras de linguagens. Se for na arquitetura, será, tá, o excesso decorativo. Se for na escultura, o excesso das reentrâncias. Se for na música, o excesso das notas. Então, o barroco ele é do excesso. No arcadismo, como procura imitar a natureza, a primeira concepção é que ela tem que ser simples. A arte deve imitar a natureza. Simples. Aí, eu já vou chamar a atenção para vocês da primeira máxima latina, depois eu volto com elas, com calma, é apenas para a gente não estar decorando, chamado de inutilia trucati. João, isso tem no módulo, essas características estão lá, tá? Só que eu fiz aqui numa ordem que pareça mais lógica para a gente não decorar e entendê-las. Mas essas características aparecem lá no módulo
embora estejam lá aleatoriamente, tá? Porque ele vai dando as características. Então você vai lendo e vai tentando memorizar. E eu estou dizendo o contrário, não memoriza, entenda o processo que fica mais fácil. Então, inutilha é inútil, truncate, cortar. Então, inútil, cortar. Que invertendo, para não ficar uma tradução ao pé da letra, seria cortar as inutilidades. Por que será essa característica? Cortar as inutilidades. Aqui já é uma referência de que a arte precisa ser simples. Isso foi escrita, tá? Por um poeta lá no século I chamado de Horácio. Porque agora no século XVIII os poetas trazem novamente essa concepção de simplicidade na arte. Logicamente que eles estão trazendo no século XVIII para tecer uma crítica ao que foi escrito no século XVII. E o que foi escrito no século XVII? O Barroco. O Barroco era justamente o contrário do Inutillia Truncati, porque o Barroco ele peca pelos excessos decorativos. Então tudo aquilo que é demasiado, você tira. Porque quando você lima, você deixa na simplicidade. Eu quero lembrar vocês, e aí vocês já fazem essa tabela, vamos linkando, que é importante. Quando o parnasianismo surge, o parnasianismo ele tem essa mesma concepção de arte. Não de voltar para a natureza, mas de pureza, de simplificar, de buscar uma arte mais pura, uma poesia mais estética. Quando eu falo em poesia estética, eu quero lembrar vocês que eu estou falando de soneto. E um soneto perfeito, ele é chamado de decassílabo. Tá? Então, a volta dos sonetos e a volta dos sonetos decassílabos, ele se torna um padrão dentro da poesia do arcadismo. Porque esse modelo de fazer decassílabo é você limar, é você tirar, é você cortar todos os excessos. Então, como é que ele fica puro e perfeito? Quando você deixa ele homogêneo nos versos. Sempre 10 sílabas poéticas. Lembrando que o soneto é quarteto, quarteto, terceto, terceto, 14 versos, né? Porque 4 com mais 4, 8, 3 e 3, 6. Então, 8 com 6, 14. Todos os 14 versos, eles precisam ser decassílabos, tá? Então, quando a gente fala em decassílabo, nenhum cursinho pré-vestibular, subentende que é um conhecimento que vocês já tiveram, porque a metrificação dos versos é algo que a gente estuda, né? Ainda lá no primeiro ano. Poxa, eu não estou muito lembrado. Eu falo, é importante vocês, no mínimo, quando tiverem uma oportunidade, façam a metrificação de um verso. Pegue qualquer um desses poemas que aparece aí no módulo de vocês a respeito do arcadismo e faça a metrificação só do primeiro verso. Você vai ver que juntando vogal com vogal e parando na última sílaba tônica da palavra final, última sílaba tônica da palavra final, tá? Que são as duas regras, né? Vogal com vogal juntas, as vogais precisam ser átonas, não pode ter acento. Todas as vezes que aparece uma vogal com acento, essa vogal tem que ser somada sozinha. Mas quando você tem uma palavra que termina com vogal e a palavra seguinte é uma vogal, você soma na mesma sílaba e você para a contagem na sílaba tônica da palavra final. Você vai ver que todos os versos serão decassílabos. João, eu não quero somar porque eu estou vendo que é um soneto. Legal, se você não somar, você irá perceber que ele também é decassílabo, tá? Mas eu estou dando a dica só para vocês entenderem que agora, no século XVIII, os poetas trazem uma tradição praticada muito dentro da concepção greco-romana. A arte pura, a arte sem excessos. A tradição do soneto não era dos romanos nem dos gregos, né? Porque o soneto só vai surgir no classicismo. Qual é o movimento do classicismo europeu? Referência para nós na literatura, principalmente do Miguel de Cervantes, tá? Na literatura espanhola, escrevendo Don Quixote. Na literatura inglesa, a gente vai ter o Shakespeare, tá? Escrevendo também, além das peças, das comédias e das tragédias. Shakespeare era um excelente sonetista. Quero lembrar vocês, tá? Que o soneto de Shakespeare, ele é próprio. Eu falei para vocês que soneto é quarteto, quarteto, terceto, terceto. Shakespeare faz os 14 versos juntos, tá? Um dia um aluno perguntou para mim, João, se eu quiser um dia escrever um soneto assim, com os 14 versos juntos, eu posso? Eu falei, poder, todos nós podemos. Mas é um soneto? Eu falei, não. E por que não é? Eu falei, porque você não é Shakespeare. Só isso, né? Já tá bom. Então, veja bem, mas ele escrevia assim porque ele fez um status do nome. Então, ele criou uma originalidade para o soneto dele.
e ele deu o nome de soneto. Então ele quebrou o protocolo, tá bom? E nós vamos ter na literatura portuguesa, tá? Aquele que é considerado ainda hoje o maior expoente da literatura em língua portuguesa, chamado Luiz Vaz de Camões, que vai escrever para você e para mim e para todos nós que o amor é fogo, que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, tá? É dor que desatina sem doer. Cada um desses versos que eu estou dizendo para vocês, além de serem melódicos, eles têm exatamente 10 sílabas poéticas. Se o movimento aqui agora não é barroco e não é favorável à ideia do barroco, o movimento foi anterior, buscou o movimento que veio antes. O movimento que veio antes foi o classicismo. Então, se eu estou fazendo essa mesma concepção, e classicismo já teve, eu vou denominar isso aqui de neoclassicismo, tá? Neo, de novo, classicismo voltando agora ao século XVIII. Então, por isso que é importante para nós entendermos. Tira-se os excessos, faça puro e faça perfeito, tá? Essa busca pela perfeição é uma máxima buscada na estética poética do arcadismo. Então, passo inicial para vocês, o arcadismo chega ao século XVIII, propondo o retorno à literatura greco-romana. Tá? Isso é uma introdução. Vamos agora para os fatores, e aí a gente vai descendo gradativamente para entender como é que isso acontece e por que isso vai chegar aqui no Brasil. Olha, dos fatores que eu estou trazendo assim como relevantes, eu acho que é importante, porque tudo começa daqui, e a gente vai entender também a importância que vai ter o pensamento de Rousseau para o arcadismo, que acaba virando também para nós uma perspectiva de característica, tá? E aí a gente vai tentando associar as características ao contexto histórico. Aí é bacana, né? Eu sempre digo assim, olha, quando você vai direto para as características, tá? Eu falo, não tem outro modo se não for decorar, porque se você vai direto nas características, a gente apenas decora. Mas quando a gente começa a entender que são os fatores históricos do século XVIII que promovem, na verdade, a escrita e o modo de escrever, aí a gente começa a entender. Por isso que eu falo, e quando entende, facilita muito a utilização daquele conteúdo para além das questões. Então, o primeiro passo que eu queria lembrar vocês é que o arcadismo ele tem muito a ver com a ascensão econômica da burguesia. Tá? Lembra que a burguesia mercantilista ela vem num processo contínuo, né, de acumulação de bens, e quando ela chega no século XVIII, já tendo o domínio econômico, por tabela, ela vai buscar o domínio político. Então, a ascensão econômica da burguesia vai gerar a busca pelo poder político, que a gente ainda tem no século XVIII, o momento máximo, né, quando a burguesia chega ao poder. Eu estou falando de Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, a gente não tem as características que serão consequências dela no arcadismo, mas a gente já tem a consequência da Revolução Francesa na literatura no romantismo. Mas o fator, tá, histórico, 1789, Revolução Francesa, ela vem dentro do arcabouço do arcadismo, porque a gente tem a ascensão econômica da burguesia, a gente vai ter a decadência da nobreza, a gente vai ter a decadência do clero, e falar de decadência do clero aqui é importantíssimo, porque a gente tem o barroco, que é o movimento da Contra-Reforma, e a Contra-Reforma ela é católica, eu disse para vocês. Então, dentro dessa mesma concepção, eu posso dizer assim, olha, para ficar claro para vocês, tá? Com calma para que vocês entendam. Se o barroco é fruto da Contra-Reforma, por sua vez, o arcadismo será fruto do iluminismo. Tá? Então, olha que bacana. Com a ascensão econômica da burguesia, a gente tem uma nova reconfiguração política, social e econômica. Não é? Eu sempre falo, se a gente pensar no poder de uma forma piramidal, se você tinha a nobreza no topo da pirâmide, juntamente com o clero, e agora a burguesia chegando, tá? Então a gente vai ter a decadência, né? Nobreza e clero, e burguesia subindo. A burguesia dá o golpe final na Revolução Francesa. Tá? Lembra que a gente tem, né, a tela do Delacroix, eu vou trazer depois para vocês,
a liberdade guiando o povo. Ele faz, né, a liberdade personificada numa mulher, tela bem famosa, certamente vocês já viram, os seios nus, e ela segurando a bandeira, né, da França, e o mastro vai bater, né, lá no topo, porque é um triângulo, né, a bandeira, juntamente com a mulher, forma essa concepção. E você tem os rapazes e moças tomando o poder da mão da nobreza, que já está ali pisoteada. Então, isso é bem interessante para nós entendermos as consequências disso na escrita. Lembra que o romantismo será o primeiro movimento da burguesia. Então, não é aleatório. Foi porque a burguesia vinha num processo de ascensão econômica que vai também tomar o poder político. Dentro dessa mesma concepção, a gente vai ter o iluminismo, tá? Que traz para nós a busca pela razão. Lembra que o movimento anterior, no Barroco, tudo era delimitado pela fé. Se o Barroco é contra a reforma e contra a reforma é a igreja ela prega a fé. O que é que te leva a Deus? A fé. O que é que te leva ao progresso? A fé. Então, a fé é um meio de condução ao progresso. Só que no século XVIII, que ele é mais racional, o século XVIII deixa a fé de lado e ele traz a relação da razão, inclusive da relação do homem para com Deus. Como é que você se conecta com o divino? Através do teu racional. Não aleatoriamente o Descartes vai dizer, eu penso, eu existo. Então, eu só existo porque eu sou fruto daquilo que eu penso. Eu falo que quando a gente brinca com o Enem é o contrário, né? Penso, logo desisto. Mas aí a gente não estaria sendo racional, nós estaríamos sendo emocionais. E o arcadismo, a esteira, tá? A linha, o fio condutor dele é a razão. Por isso que eu coloquei. O que é importante nós pensarmos? Que dentro dessa concepção do iluminismo, nós vamos ter a razão e o racional. Os poetas, eles procuram ser racionais em suas atitudes. Tá bom? Até porque, quando você começa a agir pela emoção, ele vai dizer que você perde o controle da situação. Então, acima de tudo, serem racionais. Eu acho bem bacana. E depois nós vamos ter a teoria do Rousseau. Lembra que o Rousseau cria a teoria do bom selvagem, dizendo para nós o que é o ser humano. É uma folha em branco, sem máculas, até o convívio social. Quando ele começa ao convívio social, aos poucos ele acaba se maculando. E aí ele cria, né, aquilo que é o bordão do Rousseau. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Então isso é importantíssimo, porque quando ele cria para nós essa concepção de que nós nascemos bons, mas a sociedade vai gradativamente nos corrompendo, ele cria um modelo, ele cria uma fórmula e ele cria um direcionamento. Tá? Se o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, fugerem, urbem. Tá? Então, fugerem, fugir, urbem, urbano. Urbano é aquilo que é cidade, é aquilo que é polis. Então, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, fugerem, urbem. Então, ele cria a ideia de que o homem vai gradativamente se maculando no meio da sociedade. Aí, aqui no Brasil, já que a gente vai falar de arcadismo no Brasil, a maioria dos autores, eles compram essa ideia, tá? Só que, deixa eu deixar aqui no quadro para vocês, eles não falam de cidade, tá? E aí é bem bacana, vocês vão ver isso com muita frequência. Aqui aparece a expressão, só para ficar claro, quando você responder, a expressão cortesão. Ali é sempre um cortesão dissimulado. Eu falo, olha, isso aqui é a característica do Rousseau, tá? Cortesão. Cortesão é o que vive na corte. Quem é que vive na corte? Quem vive na corte é quem vive na capital, tá? Eu quero lembrar vocês que em 1808 a família real portuguesa chega ao Brasil. A princípio a gente tem a ideia de Salvador, né? Mas depois migra para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro se transforma na corte do Brasil. Então, o que é a corte? A corte é a capital. Então, em Lisboa você tem a corte, no Brasil você tem a corte, na Inglaterra, né, você vai ter a corte, na Espanha você tem a corte, tá? E por isso que a gente fala, né, da expressão cortesia, porque cortesia era
os hábitos de educação de quem vive na corte. Então, tem essa ideia, né? A princípio, de que a cortesia ou a corte é de civilidade. Por isso que os namoros na época, viu, Emily? Você que está aí ligada, eram chamados assim, olha, eu vou fazer a corte de fulana. Então era bacana, né, os termos. Então o que é cortejar? É, na verdade, você ter hábitos e civilidade. Você ser meigo, você ser educado. Só que no arcadismo, como eles querem fazer essa crítica, que você, na corte, você já está maculado pelos vícios sociais, tá? Então, dentro do arcadismo, o cortesão, ele é dissimulado. Dissimulado é o contrário, né? O avesso do verdadeiro é o dissimulado. Então, ele é falso. Então, fugere urbem. Fugere urbem é uma crítica a quem vive da cidade. Porque viver na cidade, necessariamente, é você estar se corrompendo gradativamente. Porque a cidade, ela nos impregna de vícios, tá? E vai nos corrompendo. E aí a gente chega à ideia da corrupção, que ela é tipicamente da cidade. Então, fugere urbe, vá para o campo, vá viver uma vida mais simples. Então, por isso que eu falo, olha, duas coisas que é bem interessante. Inutilia truncati, né? Faça uma poesia sem excessos, mais natural, uma poesia que seja mais com cara campestre, e fugere urbe. Então, o eu lírico integra-se ao campo. Aqui eu queria também dar uma dica para vocês, já que eu falei de Inutilia truncati, só para não esquecer. Os sonetos, dentro do arcadismo, você vai ver isso no módulo, tá? E quando eu for também mostrar para vocês uns exemplos, a gente vai estar percebendo isso com uma certa frequência. Inutilia truncati é a construção dos enredos. Dentro do arcadismo, os títulos dos poemas serão sempre assim, ó, tá? É que eu vou mostrar para vocês. Sempre em algarismo romano, tá? Então é soneto 1, soneto 2, soneto 3, soneto 4, soneto 5, soneto 98, soneto 102. Os sonetos no arcadismo, eles são identificados por números, tá bom? Números. A primeira obra do arcadismo no Brasil chama Obras Poéticas, do Cláudio Manuel da Costa. Então, este é o primeiro livro do arcadismo brasileiro, 1768. Então, você vai ler quase 200 sonetos metrificados, diversos decassílabos, e todos os sonetos, eles são identificados por número, tá? Então, por que a identificação dos sonetos por número? Primeiro passo para simplificar. E não era assim? Lógico que não. Vamos lembrar um título do Gregório de Matos? Achaques, ele diz, né? Achaques da anatomia, não, anatomia dos achaques de que padecia o corpo da República, inteira definição do que é em todos os tempos a cidade da Bahia. Lembra que a gente viu na aula passada, né? Então, quando ele fala o juízo anatômico, na verdade, né? A expressão que eu estava tentando lembrar era essa. O juízo anatômico dos achaques de que padecia o corpo da República e inteira definição do que é em todos os tempos a cidade da Bahia. Olha o título como é no Barroco. O título, quando ele é pequeno, no mínimo, ele é uma expressão. Tá? Desenganos metaforicamente, né, da vida. Então veja que os títulos são alongados. Esses títulos alongados, isso é claramente, tá, uma característica do Barroco. Né? O Barroco, eu sempre falo, o título é meio que autoexplicativo. Quando chega no arcadismo, Inutilia truncati. Então, primeiro passo, vamos cortar as inutilidades. Bom, se o título é longo e explicativo, como é que a gente faz para ser bem simples? Enumere. Agora, veja, não é enumerar, tá? Com números cardeais, né? Você está fazendo para nós em algarismo romano. Por que algarismo romano? Porque a tradição do arcadismo, ela é greco-romana. Então, 1, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, porque aqui já é clássico, tá? Eu vejo, né, que agora está muito na moda fazer essas tatuagens, né?
geralmente referências da data, do ano que nasceu, algarismo romano. Então, isso é clássico, tá? Então, por isso que volta aqui. Então, duas concepções que eu queria lembrar para vocês. A objetividade e a simplicidade. A simplicidade está vindo de onde? A simplicidade está vindo da teoria do Aristóteles, de que a arte deve imitar a natureza. E de onde está vindo a objetividade? A objetividade. Porque no arcadismo, o poeta ele procura ser mais objetivo com aquilo que ele sente, com aquilo que ele diz. A objetividade, tá? Para que você não esqueça, está vindo do iluminismo. Porque o iluminismo, ele prega a ciência. E se ele prega a ciência, ele prega a razão. Tema muito discutido na atualidade, por exemplo, né? A gente fala muito disso. Tá? Lembra que a gente está vivenciando essa corrida desenfreada pelas vacinas, né? Então, há um tempo atrás, agora não, está todo mundo já aceitando a ideia. Mas há um tempo atrás a gente não cria e vai criando os mitos na nossa cabeça, isso não vai se espalhando socialmente e vai, de certa maneira, influenciando um ou outro. Então, uma pessoa que é sensata, ela sempre irá pensar pela perspectiva da ciência, porque a ciência, ela precisa ser testada, comprovada. Então, ela é racional, tá? Então, inutilia truncati, vamos tirar todos os excessos, vamos tirar aquelas informações que não servem, inutilia truncati, fica apenas com o que é objetivo para o progresso do conhecimento. Então, tirar os excessos e um poema mais objetivo, um poema mais simples, isso é do arcadismo. Uma coisa bacana, quando a gente for ler os poemas, e aí eu sempre cito em sala de aula, é que parece que quando a gente lê um soneto no arcadismo, parece que agora a gente está mais inteligente e parece que a gente está entendendo melhor. Lógico, porque eu estou dizendo para vocês, se o barroco era com metáfora, antítese, paradoxo, hipérbato, hipérbole, sinestesia, cultismo, conceptismo, isso deixava a linguagem muito mais truncada. Tá? Truncada. Aqui está dizendo que é o contrário. É inutilia truncati. Então, simples. Corte tudo que for excesso. Diga de maneira mais simples o que você sente. Porque quanto mais simples, mais belo ele é. A arte imita a natureza. Tá bom? Aí eu quero falar de natureza na expressão de locus amoenos. Loco, local, amoeno, ameno. Locus amoenos, lugar ameno. O lugar ameno é um lugar tranquilo, em paz, tá? Então, quando você busca um ideal de viver no campo, o passo inicial é você encontrar um lugar que possa representar uma ideia de tranquilidade. Por isso que no arcadismo a gente tem algo chamado de idealização campestre. Isso é característica, tá? Idealização campestre. O poeta faz uma idealização do campo. Montes, das relvas, do céu azul, com nuvens brancas, ovelhinhas correndo no pasto, riacho de águas cristalinas. Então, esse ideal campestre é que vai gerar para nós o bucolismo. E o que era o bucolismo? O bucolismo é a exaltação do campo. Eu sempre faço essa pergunta em sala de aula, né? Quando você pensa em morar, você moraria em um campo, em um lugar desse que eu estou citando para você, ou você não trocaria um shopping por nada? Então, se você diz, João, eu não troco um shopping por nada, eu sempre falo, então você é citadino. E se você é citadino, você está mais próximo da corte, tá? Se você está mais próximo da corte, você está mais próximo daquilo que ele vai chamar, tá? Que é o ideal de cidade. Mas se você foge e busca uma paz de espírito no meio campestre, aí você tem uma concepção bucólica, porque você exalta o campo e o campo te traz esse ideal do nostálgico, tá? Porque ali parece que tudo configura com paz interior. Aí a gente vai cair na outra característica. Veja, se você busca o locus amoenos, você está buscando um lugar ameno, um lugar tranquilo, você está buscando paz de espírito, tá? Então você cai no carpe diem. Lembra que eu também sempre falo, as pessoas sempre perguntam, João, mas tem carpe diem no barroco e tem carpe diem no arcadismo? E tem outros que nem lembram que tem no barroco, né? Porque o carpe diem no arcadismo marca muito. Aqui é a mesma concepção, carpe, colher, dia em dia, colher o dia.
Só que lá no Barroco, nós vimos que é viver intensamente o momento presente. Viver intensamente o momento presente. Olha, intensamente não cabe em racional. Então, como é o carpe diem no arcadismo? Se a vida é passageira, se tudo isso aqui é fugaz, vamos aproveitar a vida. Perceberam que há um certo equilíbrio no carpe diem, dito dessa expressão, por essa forma? Se tudo isso aqui é passageiro, vamos aproveitar a vida. Não quer dizer que tem que ser agora, tá? Porque lá no Barroco, eu disse para vocês, tem uma ideia de carpe diem, porque tem uma ideia fatalista, que tem que ser aqui, tem que ser agora. E no Barroco, como há uma progressão de buscar a felicidade constantemente, vamos aproveitar a vida, o melhor que ela possa nos oferecer, mas isso feito de maneira gradativa, sem os exageros. Carpe diem, viva e viva o melhor que a vida possa te oferecer. Aí eu quero lembrar vocês, para concluir, o chamado Áurea Mediocritas. Áurea é ouro, Mediocritas, equilíbrio. O que seria então o equilíbrio de ouro? Porque não dá para traduzir ao pé da letra, né? Áurea Mediocritas é a riqueza interior. Onde estará a riqueza da sua felicidade? Eles vão dizer para nós que não está em nenhum objeto material. A paz interior, ela é áurea mediocritas. A felicidade é um estado de espírito. Bacana, né? Eu gosto dessa expressão. A felicidade é um estado de espírito. Tem gente que tem muito, mas não tem felicidade. E tem outras pessoas que não têm muito, ou não têm tanto, mas têm o necessário para ser feliz. Então, é buscar a paz de espírito. Onde podemos encontrar a paz de espírito mais facilmente no meio? Aí eles completam, in medio est virtus. Sabe o que é médio et virtus? A virtude está no meio, tá? Que meio, geralmente, é o meio campestre. Por isso que o poeta, ele finge no arcadismo que ele é um pastor. E aí vem a característica pastoralismo. Resumindo tudo que eu falei até agora, tá? Quando você abrir o capítulo 3 lá do módulo, você vai encontrar que no século XVIII, o movimento literário que surgiu é chamado de arcadismo. O arcadismo vem da palavra Arcádia. Arcádia é uma reunião de pastores que faz a exaltação campestre. Essa tradição remete às máximas do Horácio, que foi resgatado novamente no século XVIII, porque os poetas voltam para a cultura greco-romana. Tá? Não esquecer que o arcadismo é um movimento do iluminismo, e o iluminismo ele trabalha a razão. Então não há motivo para o desespero, mas há motivo para agir racionalmente. O maior exemplo deu para nós o Rousseau, criando a teoria do bom selvagem. Então Rousseau nos diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Por isso que no arcadismo há o chamado, né, para a ideia do fugere urbe, sair da cidade e integrar-se ao campo. Quando você se integra ao campo, você, na verdade, tem uma concepção bucólica. Você exalta o campo, porque ele é uma expressão do locus amoenos, do lugar ameno. E é no campo que você está mais próximo do carpe diem, que é colher e aproveitar o dia. E quando você aproveita o dia em meio ao campo, você ali encontra a sua áurea mediocritas, que é a sua paz de espírito. Tá? Então, dito assim, as características nos traz já uma ideia que a gente não precisa decorar, mas entender, tá, que tudo é uma exaltação campestre. Isso é arcadismo, tá bom? Próxima aula a gente vai entender como é que isso sai de Salvador, que era barroco, e começa a ser desenvolvido na cidade de Vila Rica, que é a nossa atual Ouro Preto. Então nós vamos falar do arcadismo no Brasil, conhecida também como a fase dos poetas inconfidentes, tá bom? Então até a próxima aula, uma boa manhã de estudo aí para vocês. Valeu, João, obrigado.
Obrigado, Emily. Boa manhã também de estudo, viu? Seja aí uma quarta-feira produtiva.